Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente quarta-feira, que possamos hoje, meus irmãos, iniciar o nosso dia com a paz de Jesus em nosso coração. Que o nosso amado Mestre Nazareno desça sobre cada coração nesse momento o teu manto de amor, o teu manto de paz, o teu manto de esperança, e que o nosso espírito possa hoje e sempre se renovar nas águas de ensinamentos de Jesus. Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos neste nosso momento do nosso Evangelho diário, este momento que a gente abre a nossa alma para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, para os ensinamentos de Jesus. E hoje, meus irmãos, para a gente começar a nossa quarta-feira, gostaríamos até de iniciar a nossa reflexão aqui de uma forma um pouco diferente, convidando a todos nós a nesse momento ir refletindo sobre essas perguntas que nós vamos aqui compartilhando. Então a gente vai aqui compartilhando umas perguntas, umas questões, e cada um em seu íntimo que possa ir refletindo sobre essas questões. Então, meus irmãos, vejamos bem, quantas vezes nós julgamos a inteligência de alguém pela aparência dela? Comecemos a questionar nossa consciência aqui, nesse início de reflexão. Quantas vezes julgamos a inteligência de alguém pela aparência dela? Quantas vezes julgamos a um lugar, a um estabelecimento, a um grupo de pessoas, pela aparência e pela forma como eles se portam? E não só isso. Quantas vezes a gente afirma que, nossa, alguém é super intelectual porque olha onde ele mora, olha os gestos dele, olha as palavras que ele usa. Ou se não afirmamos que, nossa, essa pessoa é muito inteligente, olha só as coisas que essa pessoa, ela já fez, os títulos acadêmicos dela. E nesse embalo desses tipos de pensamento, começamos, sem perceber, meus irmãos, de pouquinho em pouquinho, a julgar as pessoas, o próximo, a partir da aparência dele. Então julgamos se alguém é mais inteligente que o outro pela aparência, pela roupa que usa, pelas palavras que utiliza, pelos gestos, pela forma que se comporta. E até mesmo, olha só, nos achamos menores, nos achamos inferiores. Mas é interessante a gente rememorar aqui juntos que quanto a essa situação, Jesus ele traz um ensinamento que é para a gente refletir sobre ele. Olha o que o Cristo ele vai nos afirmar, e que foi relatado isso no Evangelho do querido Mateus, capítulo 11, versículo 25. O nosso amigo Nazareno, ele nos diz: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutores e aos prudentes, e por a teres revelado aos simples e aos pequenos. Olha o que Jesus está dizendo: graças eu te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado certas coisas, certos ensinamentos aos doutos e prudentes da terra,
mas por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos. Allan Kardec, logo após esta passagem de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma: pode parecer singular que Jesus esteja rendendo graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por ter ocultado aos doutos e prudentes, ou seja, mais aptos na aparência, a compreendê-las. Interessante isso, meus irmãos, porque Jesus, por outras palavras, ele está nos afirmando que uma aparência de inteligente, uma aparência ali carregada de títulos acadêmicos, de um cargo social muito alto, de um cargo de emprego muito alto, não quer dizer muita coisa com relação à grandeza do espírito. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós temos o costume de respeitar, de tratar bem aqueles que possuem cargos altos e como se diz, respeitáveis na sociedade. E pouco a pouco admiramos, ou sequer às vezes damos um bom dia, ou tratamos bem aqueles que são mais simples, mais humildes, que não têm esses cargos tão altos. E começamos a entrar naquela questão sem perceber, de fazer questão, de ir lá tratar bem, de, como que se diz, estender um tapete até para a pessoa passar, mas porque ela tem um cargo alto, porque ela às vezes tem uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai, e aí a gente começa ali a fazer questão dela pelos títulos exteriores que ela possui. E às vezes um irmão simples, um irmão que não teve tantas oportunidades de estudo, um irmão que muitas vezes se veste de uma forma mais simples, a gente passa até e nem percebe ele, não cumprimenta, não trata bem da forma como a gente está tratando o outro. Será que estamos, meus irmãos, agindo dessa forma? Porque Jesus, o nosso amado Jesus, ele nos convida através desse ensinamento dele a refletir. A refletir. Porque vejamos que ele diz, olha, Deus revela as coisas são aos simples de coração, aos pobres de espírito, aqueles que são humildes. E isso basta para a gente compreender que título acadêmico, cargo social, cargo de emprego não diz sobre a grandeza espiritual. Muitas vezes se terá, ainda na terra existe, irmãos com cargos altíssimos em questão de emprego, em questão de ter muito poder também. E são irmãos que se escondem atrás de títulos exteriores. E são irmãos que muitas vezes destratam os mais simples, arrogantes, orgulhosos, colocando-se como melhores que os outros pelo cargo que possuem na matéria. Olha só, grandiosos muitas vezes intelectualmente, grandiosos materialmente, grandiosos em cargos e títulos, mas o coração está muito longe de um desenvolvimento moral. Desenvolveram sim a intelectualidade, mas não desenvolveram a moralidade, a humildade, a compaixão, o respeito,
ao próximo. Tem os cargos mais altos, mas arrogantes, destratam, humilham. Isso não é grandeza espiritual. Em contrapartida, quantas vezes nos deparamos com irmãos simples, irmãos que não tiveram oportunidade de estudo, irmãos com empregos simples, mas muito importantes para a nossa sociedade, irmãos que não têm títulos acadêmicos, por outras palavras, singelos, mas grandiosos em moralidade, humildes, têm compaixão, respeitam, tratam bem a todos. Irmãos simples em questões materiais, mas grandiosos moralmente. Grandiosos moralmente. Jesus, eu acho que é o maior exemplo disso para a gente jamais se esquecer. Cristo e a família de Jesus não era poderosa materialmente. Eles não tinham muita fortuna, meus irmãos. O pai de Jesus tinha um emprego simples ali, singelo. Mas todos eles eram grandiosos moralmente, o Cristo mesmo. Simples materialmente, mas grandioso em espírito. Agora, se a gente usar esse comparativo lembrando lá da época do Cristo, quantos romanos tinham poder, as pessoas abaixavam a cabeça para os romanos porque reverenciavam a eles, porque eles tinham muito poder, tinha domínio ali sobre as pessoas, todo mundo aplaudia a eles, tinham poder materialmente, mas e o coração? E a moralidade desses romanos? Quantas pessoas humilhadas, quantas pessoas ali eles destratavam. Isso nos faz refletir, meus irmãos, pra gente. A forma como enxergamos o nosso próximo. A forma como enxergamos o próximo, as situações. E marcar em nosso coração que serão nas questões mais simples, nos locais mais simples, com as pessoas mais humildes, que nós mais aprenderemos em nossa vida. Que nós mais tiraremos proveito para agregar para o nosso espírito. Com isso, meus irmãos, essas palavras de Jesus são firmes para o nosso coração, para a gente levar para a nossa vida, não julgar pela aparência externa. Porque às vezes, e eu repito aqui, serão nos lugares mais simples, com as pessoas mais humildes, que a gente vai ver as preciosidades de Deus para nós. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para a gente encaminhar para o encerramento do nosso evangelho de hoje, lembrando que a passagem que inspirou a nossa reflexão aqui dessa quarta-feira, ela se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. E, meus irmãos, essa nossa passagem também, ela é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Nós agradecemos a todos o carinho, o amor de estarem aqui conosco. Esse é um momento que a gente se une como uma grande família, porque todos nós, meus irmãos, todos nós estamos aqui em busca de aprendizado. Então que a gente, dia após dia, nas experiências de cada dia, possamos refletir os ensinamentos de Jesus. E que assim seja.